Hoje é uma roda e um bate-papo de muitas mulheres. Estou muito feliz de ter bastante gente aqui. Se vocês puderem abrir a câmera para a gente conhecer muito mais vocês. Estamos muito felizes. A gente vai aguardar só uns minutinhos, porque eu queria apresentar também uma parceria que a gente está fazendo aqui com o pessoal do Investe Favela, com a Marta, com a Tati, com a Lude também. Então, vamos esperar só um minutinho a mais. A gente começa às 19h34. Mas estou muito feliz e contente com tantas mulheres juntas aqui. Acho que aqui no Estímulo, acho que eu fico mais feliz ainda, emocionada de ter tantas mulheres, por ser uma liderança feminina aqui, e com a Marta também, que é uma líder feminina, do Investe Favela, e a gente quer fomentar ainda mais esse empoderamento das mulheres, né? Então, esse mês de novembro é um mês muito especial para a gente. É o mês de vocês, mulheres empreendedoras, que batalham tanto e, e a gente sabe que não é fácil, porque quando uma mulher decide virar empreendedora, a gente sabe que vocês precisam não só ser mulher e empreendedora, vocês precisam ser uma super mulher. Porque muitas de vocês têm família, marido, filhos, precisa se virar nos 30 realmente, e é de grande admiração para a gente estar hoje com vocês. Queria agradecer novamente a presença de todos. Hoje o Rô está aqui como nosso ajudante no meio de tantas mulheres. O Rô faz parte aqui do time do Estímulo, né, junto com a gente e com a Ká. Agradeço muito por essa equipe também, a Camila e o Rodrigo, que são maravilhosos aqui no Estímulo. E queria contar para vocês essa parceria que a gente está com o Investe Favela também. A Marta é uma líder inspiradora. E Marta, não sei se a Lud já chegou, mas queria contar, queria que vocês contassem também um pouco o que que vocês fazem. A Lud não entrou, eu vou falar aqui um pouquinho, rapidinho, que a ideia é a gente bater um papo mesmo. Eu adoro uma boa conversa. A Tati, do Invest, está aqui também, que é ótima de conversa, bastante coisa para contar para a gente. E a Ana, a gente está bem feliz de estar mais próximo do estímulo. Eu acho que a gente tem tudo a ver, né? Eu tenho certeza que em 24 nós vamos fazer muitas coisas juntas, viu, Mari? O Invest Favela, eu não sei se todo mundo conhece ou quem não conhece, eu só não quero aqui chover no molhado, né? O Invest Favela, nós fomentamos e aceleramos negócios de favela e periferia. Então, nós não temos, diferente talvez de alguns outros negócios, nós não temos muito tamanho, né? É o empreendedor que nos interessa mais do que tudo. O empreendedor que é foco para a gente, né? Então, se nós temos um empreendedor que a gente acredita, nós vamos pegar na mão dele. É literalmente isso, acho que o Invest Favela mais faz, é pegar na mão de verdade e dar acesso, né? É dar acesso à rede do estímulo, dar acesso a conteúdo intelectual que talvez ele não consiga acessar, existe até recurso, mas ele não consiga, e até dinheiro, se caso precise, né? De captar o paciente realmente, isso muito rapidamente. E depois eu vou deixar um pouquinho, todo mundo, talvez a Tati falar um pouquinho, que eu gosto bastante de ouvir, né? As pessoas que fazem parte da base do Invest Favela falar sobre o Invest Favela, né? E a Ana e a Tati representam bastante o Invest Favela para nós, tá bom? Em primeiro lugar, primeiro não, né? Em último lugar agora, obrigada mesmo pela parceria, viu, Mari? E uma delícia conhecer vocês e bastante animada e ansiosa para essa nossa boa conversa de hoje. Obrigada a você, Marta. E olha que legal, né, meninas? A gente fala muito nesse meio do empreendedorismo. E para vocês verem como o empreendedorismo é uma união de apoio, é uma rede de apoio muito forte. Então, muitas vezes, o estímulo, a gente não consegue chegar nas empreendedoras das favelas da comunidade, mesmo que 90% praticamente do nosso apoio financeiro sejam para regiões de baixa renda. Mas o Investe Favela, ele fica bem específico para isso mesmo. Então, a gente sempre fala que a gente não quer deixar ninguém para trás. Então, muitas vezes, o nosso apoio financeiro a gente não consegue ainda chegar, mas a gente tem os parceiros que a gente consegue dar todo esse apoio e suporte. E é isso muito que a gente vai falar hoje também, né? Hoje a gente tem alguns temas que a gente levantou como importante para vocês. Então, a gente pensou em equilíbrio
entre trabalho e vida pessoal. A gente pensou nos preconceitos e barreiras no mundo empresarial. A gente também vai falar do rede de apoio e colaboração, liderança feminina e empoderamento e inovação em tecnologia no empreendedorismo. Para isso, a gente tem 5 convidadas aqui. Queria que vocês se apresentassem, meninas, primeiro. Aqui do Estímulo tá a Ana, a Maria e a Márcia. Então, por favor, Ana, se você puder se apresentar, e depois a gente vai puxando a Ana, a Maria, a Márcia, e depois as meninas, a Tati também está do Investe Favela, e a Ana Lúcia também. Queria que vocês se apresentassem e só falando qual que é o negócio de vocês e há quanto tempo vocês estão no mercado. Ana, por favor. Boa noite, eu sou Ana, eu sou empreendedora desde sempre e eu acho que a gente meio que por sobrevivência mesmo. E hoje eu tenho uma empresa, Clean Lousas e a Muvuca, são duas empresas do mercado de lousa de vídeo e comunicação visual e a gente está na Clean Lousas desde 2016. Obrigada, Ana. Maria, por favor. Boa noite, eu sou a Maria, sou aqui de Minas. Eu sou empreendedora há 5 anos e meio. Eu empreendo no setor de cosméticos, maquiagem e perfumaria. Tenho loja física aqui na minha cidade, mas hoje o meu forte é o online, desde a pandemia, né? Depois eu vou contar um pouquinho. E até falei com a Mari hoje mais cedo que eu trazia uma novidade exclusiva para a live. Estou fechando a loja física agora em dezembro, e vou trabalhar somente online com digital. E tem muita coisa boa aí para compartilhar e também para ouvir de vocês. Tenho certeza que vai ser muito bom. É uma honra estar fazendo parte aqui desse time hoje. Que legal. Tati, você, por favor. A Tati é uma parceira nossa do Investe Favela. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou empreendedora, acho que sempre fui empreendedora ainda quando CLT, né? Eu fui gestora comercial por mais de 15 anos, trabalhei no mercado de luxo em marcas como Swarovski, Marta Medeiros, Elo Rocha. Sempre fui muito focada nesse mercado, mas tem uma realidade periférica de quem nasceu na periferia, de quem teve acesso, de quem teve oportunidade. Em meio à pandemia, eu decidi ressignificar a minha carreira, fazer uma transição de carreira sem entender muito bem para qual lado eu estava indo, mas a veia empreendedora acabou levando para o melhor caminho. Eu fundei, em 2021, um ecossistema chamado Galáxia Academia de Empreendedoras, que foi com foco de levar oportunidade e acesso para mulheres que, assim como eu, tinha esse perfil empreendedor e comercial lá atrás, mas que não tinha muito, não conseguia acessar o que tinha ali para elas poderem se desenvolver. Esse ecossistema ele passa desde a parte de capacitação, bancarização, acesso a produtos, né, e uma inserção digital para elas estarem no meio realmente comercial. E aí, passando por todo esse processo do nosso ecossistema, a gente viu uma outra oportunidade, que seria de criar o nosso próprio produto, a nossa própria marca, que é uma marca de cosméticos chamada Galáxia Beauty. E essa marca ela só foi possível através do apoio do Investe Favela. Né? O Investe Favela entrou como um fundo investidor, um fundo que me trouxe um capital intelectual, como a Marta disse, que isso funciona muito bem, me deram toda a segurança para poder validar o negócio, e deu muito certo. A gente rodou um MVP dentro da favela de Paraisópolis, onde a gente já conseguiu impactar a vida de 300 pessoas, e estamos crescendo. Então, sou fundadora da Galáxia Academia de Empreendedoras, da Galáxia Beauty através do Investe Favela, e sou cofundadora do Legado Hub, que é um hub, um cowork de empreendedores de impacto social, que também fica dentro da favela de Paraisópolis. Que legal, muito legal a gente ter mulheres tão fortes aqui com a gente, né? Que passaram por tantas barreiras também. Vou chamar a Márcia, Obrigada. que é nossa super empreendedora aqui também. Márcia tá por aí, se você puder, tem que tirar do mudo, por favor. Rô, se você quiser tirar ela. Eu mandei uma solicitação para ela ativar o som. Acho que você tem que ativar o som, Márcia, por favor. Boa Oi, noite. Márcia, tudo bem? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Meu nome é Márcia, eu sou empreendedora, eu sou professora de matemática, eu tenho um curso de reforço escolar e preparatório para concurso. Ser professora de matemática foi um sonho desde criança e eu já dou aula desde criança. Eu comecei dando aula em casa
e hoje eu tenho um curso que está crescendo cada vez mais. Que legal. Obrigada, Márcia. Vou te pedir um super favor, se você pode ficar só um pouquinho mais próximo do celular ou da câmera, que a gente está vendo Tá você bom, um pouco de longe. Por tá bom. favor, só um pouquinho. Obrigada. E agora queria chamar também a Ana Lúcia, que é uma parceira Oi, nossa do gente, Invest boa Favela. noite. Sim, sim. Boa noite, desculpa, já. Notícia boa que eu já estou chegando, tá? Eu sou Ana Santos, sou uma advogada que é uma empreendedora social, empreendo com visão do bem há 6 anos. Sou uma investida do Invest Favela, super feliz por estar aqui com vocês nessa troca que está aparecendo aí, está prometendo que vai ser maravilhosa. E fala aqui do Rio de Janeiro. Perfeito. E olha isso, né? Isso que a gente está vendo da Ana Lúcia está fazendo o corre da vida, está dentro do táxi, e aí essa vida da mulher, né? Então, para a gente ver como é o ao vivo mesmo da vida da nossa vida da mulher empreendedora. Queria contar para vocês como que vai começar a nossa dinâmica. A gente tem esses tópicos, então, que eu comentei com vocês, e cada empreendedora convidada vai falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre esses temas que a gente acredita que seja de grande relevância para todas vocês. E aí, meninas, até as convidadas, se vocês quiserem comentar em cima, porque tem temas que é muito importante. Por exemplo, o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Eu acho que vale a gente ter uma discussão, assim. Então, se vocês quiserem levantar a mão também, vocês fiquem à vontade, tá bom? Eu vou chamar o primeiro tema, então, com a Márcia, nossa empreendedora também do Rio. Márcia, por favor, vamos falar um pouco sobre equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Então, quando eu comecei a empreender, meus filhos já eram adultos e eu não era casada. Então, eu tinha bastante tempo para me dedicar ao meu negócio, né? Então, e foi isso que eu fiz. Me dediquei bastante e, com o passar dos anos, eu notei que eu precisava equilibrar a vida pessoal, que eu passei a ter só a vida profissional e não a vida pessoal. Então, com o passar dos anos, eu percebi que, apesar de amar o meu negócio, amar o que eu faço, eu precisava equilibrar. Eu sentia essa falta da vida pessoal também. E é isso que eu estou tentando fazer agora. Eu tenho meu negócio desde 2015, trabalho bastante, o empreendedor trabalha bastante, né? E eu estou tentando equilibrar. E eu noto que quando eu estou feliz na vida pessoal, eu rendo mais na vida profissional, no meu negócio. Então, eu estou tentando equilibrar agora, depois de muito tempo, eu estou conseguindo equilibrar. Mas não foi assim desde o começo. Perfeito, Márcia. Queria também que vocês discutissem, meninas, como que trazer esse equilíbrio mesmo, porque você conseguiu agora ter esse equilíbrio, mas quais ações que você fez? Ah, vou tirar uma terça-feira à noite, vou sair mais cedo para jantar com os meus filhos e maridos. Queria que você trouxesse um pouco de exemplo que você viu que começou a fazer sentido para o seu dia a dia, assim. Até se as outras meninas quiserem falar também. O mais importante para mim foi aprender a delegar, que é difícil para mim, né? Eu busco pelo perfeccionismo e não existe. O seu negócio não vai crescer de um dia para o outro, né? Trabalhar 20 horas por dia não vai fazer com que seu negócio cresça de um dia para o outro. Então, o mais importante para mim foi aprender a delegar. Perfeito. Eu acho muito importante isso mesmo que você falou, porque às vezes, até no nosso dia a dia, assim, se a gente ficar muito sobrecarregada e a gente só fazer as coisas e não passar para o time, a gente não tem vida. E uma coisa é certa, né? Se a gente não tem vida pessoal, isso vai levar para o trabalho. Não tem como a gente não levar. Então a gente precisa ter esse balance da vida, ter essas questões de final de semana. Mas aí até uma pergunta assim para todas, porque assim, a gente sabe que empreendedor trabalha também de sábado e domingo, e feriado não tem feriado, férias também não existe. Como que vocês conseguem, até nesses momentos, terem um lazer e um prazer com a família?
Quem quiser falar, pode falar das meninas também. Durante muito tempo, eu trabalhei de domingo a domingo para fazer o meu negócio crescer. Eu estou conseguindo ter vida pessoal, ter final de semana, justamente por isso, delegar, confiar que tem outros profissionais tão bons e eficientes como eu. Então, foi isso. Delegar foi, para mim, está sendo muito importante. Difícil, mas está sendo importante. Eu estou aprendendo. Perfeito, Márcia. Cá, quer complementar? Quero, Mari, meninas, até um depoimento pessoal. Foi algo muito importante que eu aprendi nesse ano de 2023, foi não deixar chegar até a exaustão. Então, eu falo isso para todo mundo porque foi algo que aconteceu comigo e é muito difícil você voltar para o jogo depois, né? A gente se acostuma, a gente como mulher, a gente se acostuma a viver exausta, parece que faz parte da vida, né? A gente tem o trabalho e depois tem uma outra missão muito pesada dentro de casa. E a verdade é que a gente tem muito que equilibrar as nossas emoções porque elas contagiam ou elas contaminam, né? Se a gente está bem, a gente consegue fazer o nosso trabalho melhor e a gente consegue também impactar melhor a nossa família. Se a gente não está bem, a gente pode se tornar até tóxico muitas vezes, né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para isso, não chegar até a exaustão. Então, foi algo que, infelizmente, eu tive que experimentar, mas, enfim, aprendi, tô voltando para o jogo aí. Era isso. Muito legal. Cá, e até para complementar assim a Cá, Tati, um minutinho, tá? Até para complementar a Cá, meninas, acho que vale contar assim, a Cá, ela é daqui do time do Estímulo, já está com a gente há 2 anos e ela trabalha no México. Então, o fuso horário são 2 horas de diferença. Então, ela tem de 2 horas a menos lá. E ela tem 2 filhas, imagina. Então, ela é 2 filhas, ela é o centro da família. O marido dela trabalha também muito, tem 2 filhas, trabalha no estímulo bastante e ainda tem um fuso horário que ela precisa se adaptar em reunião. Então, é isso, né? A Cá não para também e se a gente não tiver bem, toda a família não tá. Então, é importante a gente saber que a mulher é esse centro, né? Tati, por favor. Pegando o gancho aí do que vocês falaram, e colocando um pouco do que é a minha realidade também como empreendedora, eu acho que é muito importante a gente aprender a delegar, conseguir gerenciar o time, mas também é muito importante a gente pensar um pouco lá atrás, quando a gente ainda não tem o time, quando a gente acaba sendo um pouco de tudo, e é importante a gente ter uma rotina, né? Então, nós empreendedores, nós somos fontes inesgotáveis de prioridades e de urgência. Então, tudo a gente acaba colocando como urgência, como uma entrega que a gente tem que fazer da noite para o dia, e aí isso vai, acho que, acumulando e trazendo muita ansiedade para a gente. Então, quando a gente começa a colocar uma rotina, que aí nesta rotina tem as entregas, tem os prazos, tem as metas, mas também a gente consegue colocar coisas que fazem bem para o nosso bem-estar, seja estar com a família, seja ler um livro, seja pegar um final de semana ir no cinema, ou não. Tem pessoas que funcionam muito bem trabalhando no final de semana e aí prefere ter uma segunda, uma quarta-feira um pouco mais livre. Então, o que funcionou muito bem para mim é que vim de uma realidade onde tinha um time à disposição, tinha um gerenciamento, tinha um budget de uma empresa para poder gerenciar, e aí quando eu fui para o empreendedorismo sozinha, me sentindo sozinha, sem grana para poder fazer a coisa acontecer e com uma realidade onde eu tinha que fazer absolutamente tudo e com uma pressão de entrega, o que me aliviou depois também, porque a gente surta primeiro para depois aliviar, foi criar uma rotina realmente, assim, uma rotina onde eu tinha as minhas entregas de trabalho e as minhas entregas pessoais, porque eu acho que a gente tem essa consciência de que a gente precisa parar em alguns momentos, mas a gente não consegue parar a frequência de que a gente tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que fazer mais, e na verdade a gente vai se embolando nesse meio todo e se comparando a outros empreendedores, né? Então, acho que para mim foi muito importante criar uma rotina para eu me cobrar em cima dessa rotina, não em cima de ansiedades que eu ia criando ao longo do caminho. Que legal, colocar os limites mesmo, né? Mesmo se você for uma empreendedora sozinha, então, qual que é o limite que você pode e o que que você pode deixar para amanhã para ter essa saúde mental e psicológica, né? Obrigada, Tati. Marta, com você.
A Flávia levantou a mão aqui também, mas eu vou falar rapidinho, eu só vou apimentar um pouquinho a nossa conversa, porque assim, diz que todo empreendedor trabalha demais realmente, né? E é fato. Tudo que você lê a respeito é bem isso mesmo. Eu sempre convivi muito com empreendedores, então a gente tende a fazer isso demais. Mas tem uma questão, só para todo mundo refletir um pouco, se eu tivesse tempo, o que que eu colocaria no lugar? Porque muitas vezes o trabalho, e aí você não precisa estar empreendendo, o que que você vai colocar no lugar? Porque as pessoas às vezes reclamam muito que não tem tempo e quando elas se organizam, elas mal sabem o que fazer com aquele tempo. Então, ter tempo demais faz com que você arraste fazendo o que de repente você vai gastar 2 horas. Se você se comprometer ou com a sua academia, ou com o seu filho, ou com o seu marido, ou com o seu livro, você tende a ser mais produtivo, né? Tem até uma teoria que diz que os workaholics não são produtivos. Então, é só para a gente pensar assim, putz, se eu tivesse tempo, o que eu faria? E o quanto que eu quero fazer é realmente importante. Acho que isso é, até para sair um pouco desse estigma, né, de que, nossa, não, eu tenho que trabalhar muito, muito. Acho que não necessariamente, né? Então precisa só definir o que que é prioridade de vida também é importante, tá? Então só Muito para legal. é. E só uma outra coisa, a Márcia falou que tem curso de matemática, né? É isso que é o negócio dela? Isso. Márcia, eu não sei se você conhece, só rapidinho, tá? Mas eu tenho uma prima que ela é especialista em matemática, tem vários livros publicados. Não sei se você conhece, ela chama Kátia Smolli. Não, ah, vou Não? conhecer. Então, ela é uma super estudiosa. Hoje ela está muito envolvida com a questão da educação no Brasil, realmente. Eu até conectei ela com um dos nossos empreendedores para ela apoiá-lo no quesito mais como mentora dele, né? Que ele também trabalha com educação, não só foco em matemática, mas é só curiosidade mesmo, saber se você conhecia. Vamos fazer essa ponte depois, então, Marta, com a Márcia. Mas Vamos você sim. falou um ponto muito. Ah, desculpa, Márcia, pode falar. Não, vamos fazer sim, será um prazer. Perfeito. A Marta trouxe um ponto muito importante, né? Eu acho que hoje, assim, a gente fala que realmente não é legal ser workaholic. Antes era muito bonito. Hoje a gente vê que o mal do século acaba sendo esse burnout. A gente fala muito em burnout, em depressão, né? Em problemas psicológicos. Então tem que ter um momento de relaxar, tem que ter um momento de fazer alguma coisa que você goste, nem que seja você ir caminhar, mas você também tem que saber o que que você faria com esse tempo. Muito legal, Marta. Flávia, quer colocar alguma coisa? Estão me ouvindo? Sim. Então, eu sou proprietária de uma farmácia de manipulação, né? E eu estou passando por um momento muito difícil, que é exatamente a síndrome de burnout e a síndrome de pânico, porque eu fiquei workaholic full time, são 10 anos sem férias. Então, estou tentando me reconectar, estou tentando acredito no meu time, não tem esse negócio de não. Ah, eu não acredito no meu time é top, mas eu mesma me envolvi de tal forma que eu não consigo sair, entendeu? Então, estou em tratamento. E hoje, quando me apresentaram para participar, eu falei assim: não, eu vou participar, porque eu tenho certeza que lá eu vou ter várias respostas. E você teve? É importante. Não, tô tendo, tô tendo. Cada uma tá passando muita coisa boa pra gente, porque a gente fica empreendendo o tempo todo, buscando ideia o tempo todo, buscando tudo o tempo todo e esquece da gente, né? A gente esquece. Eu me esqueci. Se você me perguntar assim, o que que te faz feliz? Não sei, entendeu? Então, eu acho que esse grupo vai me agregar muito. Que Mas estou em legal. tratamento, estou fazendo tudo que tem que ser feito e vai dar tudo certo. Com certeza, Flávia. É importante agora você tirar
Nem que seja um tempo para você assim, dar uma volta no quarteirão e lembrar do que você era antes desse momento, o que que você gostava de fazer antes disso, né? Então, senta e fala assim, o que que eu gostava? Quem era a Flávia antes? O que que eu gostava de fazer antes de eu estar nessa situação? Acho que é importante você se reconectar. E o que precisar, a gente está aqui, essa rede É. de mulheres empreendedoras. Obrigada, Até, por, Flávia. até porque eu amo meu negócio, né? Assim, eu sou Com apaixonada. certeza, com Obrigada, certeza. gente. Imagina. Obrigada a você pelo depoimento. Ricarte, se quiser falar também, por favor. Quero sim. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês da Estímulo, porque assim, eu diante de tanta gente novinha, eu tenho a idade de ser mãe de vocês, né? Tenho 54 anos, já tenho uma vida profissional bem, bem esticada, né? E há 12 anos eu decidi empreender. Eu vinha de um negócio que estava mega bem, porém veio o Covid em 2020 e o que que acontece? Me desbancou, porque, e eu sou muito grata a vocês da Estímulo, vocês não têm ideia. Meu objetivo hoje nessa reunião era de agradecer a cada uma de vocês, porque assim, eu trabalhava, a maioria dos meus clientes eram do ramo do comércio, salão de beleza e restaurantes. Fecharam, assim, eu tomei uma decisão que eu não me arrependo, mas que me custou muito, ainda está me custando. Eu decidi não soltar a mão de nenhum dos meus colaboradores. E só vendo as empresas, meus clientes pedindo para eu fechar uma inadimplência gigantesca. E assim, quando eu já estava assim, no auge do desespero, eu confesso que, se vocês me perguntaram quem foi que me indicou o estímulo, eu não lembro, então eu só brinco que foi o Espírito Santo. Então, vocês entraram na minha vida de uma forma assim fabulosa, onde eu realmente, eu ainda me considero workaholic, mas no processo de desintoxicação. Flávia, não é um processo fácil. E é como a Marta falou, o workaholic, ele não produz. Ele sai só se acumulando e trazendo atividades dos outros. Pegando, a gente aqui no Ceará, a gente brinca que pega os macaquinhos e coloca nos nossos ombros. Então, eu comecei a repensar a minha vida. Comecei a repensar tudo e, assim, não está sendo fácil, é um trabalho diário, porque você imagina, né? Porque, vamos falar meu escritório vai começar 12 anos agora. Dia 31 de março a gente completa 12 anos. Eu tenho 54 anos, tenho uma longa experiência, eu sou empresária da área contábil. Então, assim, você imagina, você que é você tem expertise na área contábil, na área tributária, e você se vê sem dinheiro para você pagar nem a escola do teu filho. Então, assim, não tem sido anos fáceis, mas graças ao estímulo, meu empréstimo, eu estou bem pertinho de quitar e vou renovar de novo, viu, Mariana e Marta? Por favor, Porque queremos você com a gente. até eu me equilibrar, porque eu acho que tão importante quanto você delegar e você ter uma equipe que você pode confiar, é eles também sentirem que tem uma pessoa do outro lado que pode contar. E assim como vocês, eu sou da periferia, eu brinco demais, amo uma coisa maravilhosa, amo uma coisa boa, né? Porque eu era para ser esposa de um sheik, né? Mas enfim, meus bolsos e meus gostos andam numa contramão. Mas assim, então eu acho que a gente tem que realmente ter esse equilíbrio, porque se você não tiver esse equilíbrio, você adoece. Eu adoeci. Eu fazer que nem eu sou uma vítima facílima do Covid. Peguei 4 vezes. Inclusive, estou me recuperando agora. Há 50 dias que eu quase passo dessa para melhor, porque ainda estou ficando com uma tosse ainda. Minha saturação chegou a 76%. A 76%. Então, assim,
Eu quero agradecer demais a cada uma de vocês. É muito importante. E eu digo que nós mulheres, a gente tem que fazer cada dia mais isso que a Estímulo faz. E sabe o que que um pecado meu? Eu não sabia, porque com as pessoas do Estímulo que eu falei, eu acho que todos eram homens. Eu lembro, eu acho que eu não sabia que tinha essa rede de mulheres. Então, assim, muitíssimo obrigada a cada uma de vocês. Muito obrigada mesmo. Vou ter que parar de falar, senão eu começar a tossir. Imagina, a gente que tem que agradecer. E a nossa ideia é fomentar ainda mais essa rede de mulheres, né? A gente se empoderar mais. Então, eu estou aqui no estímulo desde o início, praticamente. A Cá também, a gente tem, e a gente quer trazer mais mulheres ainda para o time para a gente trazer esse empoderamento. A gente fica muito feliz em ouvir você, Ricarte. Tem uma empreendedora nossa, que é a Juliana, que ela fala, e eu assino embaixo, que a idade é só um número, porque isso não existe. Você está trazendo todo esse empoderamento, essa luta, e a gente sabe que a idade realmente é só um número. Hoje a gente tem muito. É muito importante saber isso, né? Que não importa. Hoje é muito legal a gente saber que pessoas mais velhas e não tem momento de empreender. Você pode mudar a qualquer momento. Isso é importante também. Porque o que Então, muito importa obrigada. é você se atualizar, se manter atualizada. Porque eu digo demais, quando você se mantém atualizada, você se mantém viva. Eu peço Exato. desculpa a vocês, que é porque minha voz está horrorosa por causa dessa tosse. Imagina, a gente agradece muito e vamos fazer outras lives assim, outras rodas de conversa e a gente traz você também para falar e trazer mais depoimento. Obrigada mesmo. Vou passar para outro tópico para gente conversar um pouco. Agora eu vou chamar a Ana, a nossa empreendedora que está praticamente desde o início com a gente. A gente vai falar um pouco sobre preconceitos e barreiras no mundo empresarial. Ana, com você. Bom, falar de preconceito no mundo empresarial, a gente já começa logo com a questão de gênero, né? Porque o mundo empresarial, por mais que nós mulheres somos uma maioria e a gente manda muito bem, nós temos potências, nós ainda sofremos muito preconceito. O preconceito ele vem de um fornecedor, ele vem do gerente do banco, ele vem até do cliente. Então isso é muito intrínseco no que você faz. E dependendo do que você faz, no meu caso, eu tenho uma linha de produção. Então, quando você contrata um chefe de produção e você diz para ele que você sabe fazer, então você já vê o preconceito ali, que ele fala assim, tá, mas você é mulher, você vai me ensinar a fazer o processo. Então, eu acho que uma das maiores barreiras no empreendedorismo para nós mulheres é a questão do gênero mesmo. A questão do gênero, ela fala mais alto em todos os sentidos, né? A questão de faltar representatividade. A gente tem um monte de mulheres aí grandes e fazendo um papel incrível, mas na capa da revista, se você for pegar as revistas que mais falam de empresários do ano, normalmente são citados homens, né? As mulheres elas ficam ali meio em segundo plano. Agora está mais em alta, eles têm falado mais sobre mulheres, né? Questão de pagamento, eu acho que se você é uma mulher e você faz um orçamento para um homem, e você é uma mulher, ele barganha com você. Se é um homem, ele não barganha, ele não duvida do preço. Então a gente entra nessa questão também. Então é muito desafiador, né, em tudo isso. E tem a vida pessoal que vocês já falaram, né? Balancear aí a vida pessoal e a vida profissional é um jogo, né, de empurra, né? Porque você joga para cima, chuta e vai lá pro gol, né? Então é bem complicado. Mas eu acho que o preconceito maior e a maior barreira ainda está na questão do gênero. Nossa, eu concordo 100%, assim, parece que todos os momentos a gente tem que ficar se provando, né, para tudo. Seja a gente na forma que a gente está vestida, na forma que a gente se posiciona em qualquer lugar com fornecedores. Meninas, se vocês quiserem também trazer outros, é, até do dia a dia, outros exemplos que vocês já passaram por isso, sabe? E como que a gente consegue mudar isso, né? Eu acho que é algo cultural e também eu acho que a gente dando o nosso melhor e fazendo por acontecer, com o tempo vai mostrando que a gente é, assim, que a gente vai tirar isso das palavras da boca dos homens, né? Mas é difícil, é algo cultural. Maria, quer falar? Eu acho que eu vivi muito isso quando eu comecei a migrar minha loja para o digital. Eu fiz o meu site todo sozinha, do zero,
E assim que ele entrou no ar, ele tinha um prazo de 48 horas para entrar no ar, ele entrou, se não me engano, em 20 minutos, e nem eu sabia que ele tinha entrado no ar. O próprio pessoal do sistema me ligou, perguntando quem tinha feito, se eu tinha contratado alguém, tipo um profissional, principalmente homem, porque geralmente essa área de TI, a maioria é homem, né? E que eles queriam conferir para ver se estava tudo certo, porque não tinham acreditado que o site tinha entrado no ar assim tão rápido. E em um outro momento também, no meio da pandemia, em que eu fui ao banco para tentar o Pronamp, né, que foi também um auxílio do governo para as empresas, eu tive que ir acompanhada do meu namorado, porque para passar mais credibilidade de que eu tinha alguém ali e de que eu não estava sozinha, porque não sei o que funciona, não sei o que acontece nos bancos até hoje, que a pessoa ela tem que ter alguém ali do lado, né? Tem que ter um homem para passar uma segurança, algo do tipo. E hoje também nesse setor que eu trabalho, que é o digital, a maioria são homens. Eu tenho um grupo de vendedores em que eu sou a única mulher, a única, realmente não tem mais ninguém. E assim, e hoje nesses grupos, assim, eu sou tratada muito bem, eles comentam o fato de ser mulher, que não é comum, né? Eu não sei em outras cidades, em cidades maiores, se já é tão comum, mas aqui ainda não. Eles ficam meio que assustados, assim, quando vê o conhecimento que hoje eu tenho, do que eu faço também no meu negócio e em outros negócios. Mas eu acho que faz muita diferença mesmo, é gritante, assim, essa diferença de gênero. Eu concordo, eu acho gritante, assim, porque parece que no passado a mulher era feita realmente só pra gente ser dona de casa, cuidar dos filhos e do marido, e hoje não. A gente vê que a gente se empoderou de uma tal maneira de que a gente é dona de si mesmo, né? E eu não acho que seja isso só no meio do empreendedorismo. Eu vou contar algo para vocês aqui, assim, em primeira mão, mas quando eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo e, gente, se eu não fizesse o corre da vida, eu tinha que correr, assim, tinha que trabalhar muito mesmo. E eu trabalhava numa multinacional e tinha um prêmio aqui no Brasil entre todos os países, assim. E eu era nova, bem jovem, e eu ganhei esse prêmio, assim, de maior vendas, maior market share, maior tudo. E aí teve um dos gestores, que não era o meu gestor, que ele virou para mim e falou assim, também com um rostinho bonito desse, quem que não ia ganhar, né, Mari? Aí eu falei assim, eu não tô acreditando. Mas assim, eu falei, eu nem vou responder, porque a minha própria entrega responde por si só, sabe? Então as pessoas olham uma pessoa branca, privilegiada. Sim, eu tive meus privilégios, assim, eu tive educação, graças a Deus eu tive isso dos meus pais, mas não é por causa disso que eu não vou batalhar e muito para ter a minha vida e minha independência. E eu batalhei muito para ter a minha vida e ser uma mulher empoderada, assim, sabe? Tanto é que minha família, todos têm muito orgulho da mulher que eu sou. Então, a gente escutar isso de um homem, de um gestor, eu falei, como, sabe? Que mundo ultrapassado. Tanto é que não tô mais lá. Mas que mundo ultrapassado. É isso, gente. A Ricardo quer falar ou a Bia? Bia, você quer falar? Quero sim, gente. Acho que além desse ponto do externo, às vezes a gente lida com machismo e dentro da nossa própria empresa. Quando nós somos as gestoras e colocam a gente num lugar muito difícil, a assertividade vira grosseria. Você dá uma nova ideia e você tem dificuldade da equipe inteira aceitar que aquilo ali, aí você fala 35 vezes. E aí a pergunta que fica é: qual é a solução? É dever nosso, como mulher, educar a nossa equipe? Eu tenho um time completamente masculino, um sócio que é homem, enfim, uma equipe que é masculina, não porque a gente queira essa hegemonia, mas porque a profissão ainda não tem tantas mulheres disponíveis. Eu sou dona de uma marcenaria. Então, é bem complicado. Onde a gente pode ter diversidade, a gente aplica. A gente busca por essa diversidade, mas tem sido bem difícil encontrar pessoas para somar na nossa equipe, né? Outras mulheres. E a pergunta que fica é essa, né? É meu dever educar? É, mas qual é o limite disso também, né? Porque eu estou ali como gestora e é tão delicado, né? A gente ter que educar, ao mesmo tempo, algo que não é serviço nosso, e é delicado até em termos de jurídicos.
Como é que soa isso para essa galera? Qual é o limite da gente também de aceitar? Enfim, é tão complexo. Nossa, eu concordo, Bia. E eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel, assim. Eu acho que é algo cultural e a nossa geração e todas nós aqui estamos fazendo o nosso papel. Mas eu acho que a gente ainda vai lutar muito sobre isso. Eu acho que a gente não vai conseguir ainda ver essa diferença tão clara, assim, que a gente está realmente fazendo essa mudança, porque é muito difícil. Marta, É incrível isso, né? Eu sempre trabalhei com homem e acho que eu enfrentei isso minha vida inteira, mas eu acho que eu costumo dizer que o meu lado masculino é mais evoluído que o meu lado feminino, porque todos nós temos, né, os dois lados. E hoje no Invest Favela eu sou a única mulher sócia do Invest Favela, o resto são todos homens e até hoje eu ainda enfrento algumas coisas, né? Eu sempre me confundo, né? Se é porque eu assumi o Invest Favela no meu dia a dia e eles estão só como sócios realmente, ou se por eu ser mulher, porque é uma linha também bem tênue no meu caso, né? É muito fácil quando você só é sócio dar palpite ali como sócio a cada 15 dias, né? E quando você está no dia a dia, nem tudo que você quer fazer você pode. Então acaba. Mas até hoje eu enfrento, e muitas vezes eu também fico triste. Mas eu tenho também é, me perguntado se o que a gente sofre, a gente não tem esse respaldo interno nosso, né? Porque a cultura ela não é só masculina, né? Ela também está junto com a mulher. Então, sim, nós mulheres também temos vários viés machistas, né? Por mais que a gente ainda é um avanço, é o que a Mari falou, a gente ainda tem um caminho longo para percorrer. E são as mulheres ainda que criam os meninos, as meninas, né? Então, assim, é essa mulher nova com filhos novos é que precisam criar novos seres humanos que respeitem a todos, né? Porque fica parecendo que o homem, só depois de adulto, ele tem esse comportamento. Não, isso é desde muito pequeno, né? É uma vivência que ele tem, muitas vezes dentro de casa, ou até por quem está criando, né? Então, só para a gente pensar um pouco nisso. E tem uma outra coisa que eu tenho estudado muito, até porque eu enfrento isso também, que é a questão do nosso visual. Tem até uma pessoa que eu gosto muito, né, que ela chama de capital visual, que você, como mulher, consegue se vestir, se portar de formas que as pessoas não conseguem nem, assim, zero de avançar o sinal. Tá, então, é algo que eu ainda estou estudando. Eu vou me comprometer aqui de ir atrás dessa pessoa. Eu não a conheço, tá? Mas seria incrível se ela pudesse uma hora falar com a gente, né? com certeza, Marta. Como a gente, naqueles 3 segundos que olham para a gente, como a gente passar uma imagem de que é com a gente mesmo que eles têm que falar e pronto, tá? Mas é um tema que eu estou estudando, só queria trazer aqui para vocês. Não, eu concordo. Acho que seria muito legal isso. E você falou um ponto muito importante. Eu ainda não sou mãe, mas eu acho que as mães também podem ensinar isso para os filhos, porque é uma cultura do passado isso. Porque sim, as nossas avós, nossas tataravós, elas tinham isso como cultura de vida da mulher só servir. Então hoje está mudando. Então é nosso papel também trazer isso para os nossos filhos. Concordo 100%. Vamos pro próximo. Você quer falar, Ricardo? É que você Quero, é tá. bem rapidinho. Ah, então tá, que você tá. Eu achei fabuloso o que a Marta falou. Eu tenho um filho de 17 anos. E graças a Deus, como aqui em casa nós somos 7 filhas mulheres, o meu filho, assim, porque não adianta você, como a Marta perfeitamente falou, não adianta você culpar os homens, se quem educa os homens somos nós mulheres. Então, somos nós que temos que fazer com que esses homens entendam e valorizem e vejam o quão de responsabilidade e de papéis que ficam tudo com a mulher. Então, assim, a gente tem que pensar muito sobre isso. Até porque a gente mesmo, assim, você às vezes, ai, o marido porque ajudou um pouquinho, você acha que ele ajudou.
ele é pai, ele tem que ajudar. Então, tipo assim, até nós temos que ter essa mudança, esse mindset que a gente possa realmente mudar, de diferenciar. Eu tenho essa maior dificuldade. Tipo assim, parece assim que eu carrego a culpa do mundo todo. Então, tipo assim, que eu sou culpada por isso, por isso e por isso. Então, que a gente possa aprender o que realmente é responsabilidade nossa, é tarefa nossa, e ok. A gente não é a Mulher Maravilha, né? A gente é a mulher de carne e osso e com milhões de coisas para administrar. Exatamente. É isso mesmo, tem que dividir essa, essa, essa culpa também, porque o pai também tem que ensinar, né? Com certeza. Tati. Eu vou aproveitar porque a Beatriz colocou aqui no chat falando sobre dividir essa responsabilidade, né? Que não é uma responsabilidade só nossa. E, de novo, nós mulheres colocando esse fardo de tudo que a gente tem que resolver, né? E, de fato, é isso. A pergunta anterior era: eu tenho que educar essas pessoas no ambiente de trabalho, esses homens, para o que eu estou fazendo? Levando de novo, que a gente acaba trazendo um pouco da nossa realidade, eu sou mãe de um menino de 16 anos. Meu papel de educar, ele é compartilhado com o pai, ele é compartilhado com a sociedade que ele convive ali, usando aquelas pequenas situações que ele vai vivenciando para colocar, olha, é assim que você tem que se portar, é assim que minimamente você tem que se portar quando o assunto é o masculino e o feminino, e entender que nós somos uma unidade para diversas situações, mas quando a gente fala diretamente do ambiente de trabalho, que acho que foi o grande gargalo aqui que a gente sentiu, tanto nessa parte, quando a gente sente essa diferença de gênero, eu não perco meu tempo educando adulto. Então, assim, o meu tempo, eu ajo com muita intenção para o meu trabalho. A gente já sabe que é um turbilhão de emoções, de coisas que a gente tem que gerenciar, e não dá para você gerenciar um marmanjo de 40 anos ou um marmanjo de 18, de 25. Então, acho que é com muito posicionamento mesmo, se achou que foi grosseria ou não, a gente tem que entender, obviamente, o que parte do nosso ego, que é do eco, né? Então, se é para o eco, se é para o melhor para a empresa, não tem negociação, né? Não tem o falar direitinho para ele entender. Existe o que é claro que tem que ser feito de entrega. E se ele vai entender de uma outra forma, porque ele vai achar que aquilo foi grosseria, ou se você não está no papel para poder falar, eu acho que como equipe o nosso papel é gerenciar e não educar. E quando a gente fala dessa questão de gênero, principalmente quando a gente fala para a parte de banco, de acesso ao crédito, que a gente ainda sente sim, né? Você vai alugar um imóvel, peraí, como é que você sozinha vai conseguir pagar por isso, né? Tem um sócio, o sócio é homem, não é? Então, tudo isso tem um peso muito grande, mas ainda é de sociedade, a gente vai ter que se movimentar em grupo. Quando empresa é realmente colocando o que você precisa fazer o seu papel de gerenciar, independente de como é essa forma de falar, e como filhos, né? E aí é o que eu faço muito, é colocando exemplos da avó, das tias, do próprio pai, e entender que essa educação a gente faz em conjunto mesmo, sabe? Não tem muito para onde correr, e a responsabilidade não é só nossa. Não. Nossa, perfeito. Muito bom mesmo, Tati. Flávia, posso só puxar a Tati, que ela já está falando, e a gente depois complementa você? Tati, já vou aproveitar que você está falando assim, e excelente Para. posicionamento. Queria que você trouxesse um pouco sobre essas questões também de redes de apoio e colaboração, né? Quão importante é isso para o dia a dia do empreendedor, da empreendedora de nós. Eu escuto sempre, assim, sempre escutei que a vida do empreendedor ela é solitária, é muito difícil ser empreendedor. Eu discordo um pouco, assim. Eu acho que é solitário o nosso sonho, é solitário as nossas angústias, mas a vida, o caminho empreendedor, quando você se conhece, quando você se permite a fazer conexões, a sentar, a ser verdadeiro, a conhecer, você tem uma enxurrada de boas energias de pessoas querendo ajudar, assim. Foi incrível quando eu conheci o Invest Favela, e aí da marca a gente tem mais várias outras conexões, mas eu faço isso muito bem e tento colocar isso como pilar principal, assim, para eu realmente não me sentir sozinha, para eu entender que a gente não tem o capital social, por exemplo, que um empreendedor, eu vou falar de São Paulo especificamente, tá? Que um empreendedor da Faria Lima, do asfalto tem. Então, como que a gente consegue acelerar esse processo? Porque a gente não sabe de tudo, né? A gente sabe o que a gente consegue ver ali a olho nu. Mas como uma outra pessoa pode falar por mim de uma mesa que eu não estou presente? Como uma outra pessoa pode me abrir portas? Então, acho que é fazendo conexões reais mesmo, e assim, de diversos setores. Eu tento manter essas relações em várias camadas, assim, seja com uma revendedora, uma empreendedora de alguma comunidade que eu negocio, seja com pessoas que eu articulava lá atrás.
Eu acho que se a gente tiver essa consciência como empreendedora, que a gente tem que agir com conexões, que está todo mundo para se ajudar, e entender que a gente tem o que é mais principal, assim, sabe? É uma grande dádiva a gente trabalhar com um propósito. Eu tenho certeza absoluta que se a gente perguntar aqui para todas as empreendedoras, todas elas entraram ou fizeram empreender através de propósito. Isso é realmente incrível. Quantas pessoas trabalham hoje em dia sem propósito, assim, saem para bater cartão e não sabem o que vão fazer da vida, né? Estão só sobrevivendo. Então, se a gente entende que a gente não está aqui para competir, que a gente está para se ajudar e tem espaço para todo mundo, a coisa flui muito bem. Muito legal. Eu estava esses dias até com a Ana aqui, com a nossa empreendedora, a gente estava numa palestra da Ana Fontes, né, Ana? E a Ana falou muito sobre isso, de que a importância dela se conectar com pessoas. E ela falou, no começo eu era tímida, eu não tinha essa cara de pau, nem de conversar com as pessoas. E aí ela falou, eu fui à luta, assim. Aí tem um livro, Marta, que eu gosto muito, que chama O Não Já Tenho, então vá à luta. Então, assim, Que bom. é... Porque é isso, assim, a gente tem que ir atrás dessas parcerias, e a parceria tem que ser bom dos dois lados, né? Então, a gente tem que ir atrás e fazer parcerias sólidas. Então, também isso que é legal, né? A gente conquistar parceiros de uma maneira sólida. Então, a gente entender de que a empreendedora realmente não é uma concorrente, entender que a empreendedor a gente pode se ajudar, então uma está num caminho, outra está no outro, está em um momento diferente, a gente tem que ter essa rede de apoio e de suporte. E não tem que ter esse medo de falar com as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente fala, "Ai, será que eu vou atrapalhar? Será que não?" Não, as pessoas são abertas, assim, dão esse espaço pra gente, né? E a gente chegando com um jeitinho, contando nossa história, a gente consegue sim esse apoio. O máximo que a gente vai levar é um não. Então, isso que é importante. A Flávia estava com a mão levantada antes, Marta, rapidinho, por favor. É exatamente isso, né? Quando você falou um pouco que você veio de uma vida. Eu tive alguns privilégios também, e eu sempre sofri com bullying, que hoje, né? Hoje chamam de bullying, na minha época não era isso, né? Então, a gente empreender no meio, ser proprietário de algo, onde eu sou uma negra, né? E aí, a farmácia de manipulação só lida basicamente com mulheres, né? Então, quando entra um homem, sempre tem aquela desconfiança. Tem desconfiança até assim, peraí, mas o seu preço está mais barato. O produto é bom? Sabe? Isso tudo a gente vivencia na pele, mas assim, diariamente, né? Então, você fica... Ou então querem fazer o contrário, não. Na farmácia tal, eu quero que você faça o preço da farmácia tal, por exemplo. Então, tudo isso a gente vivencia a parte do racismo, sim, até hoje. Isso parece que está enraizado principalmente aqui na região Sudeste, é uma coisa muito séria, né? Mas eu luto, eu não fico quieta, eu falo. Eu, assim, com muito respeito, mas eu falo, eu respondo, porque a gente não pode ficar calado. A gente tem que se posicionar. Não, eu concordo. Mas tem um ponto que a Tati falou que eu gostei, assim, que ela não ensina marmanjos. Eu gostei disso, Tati, porque é difícil a gente mudar a cabeça dos marmanjos, né? Então, muitas vezes a gente tem que respirar, fazer aquela cara de nada, assim, e falar, tá, vamos fingir que eu não escutei, mas, assim, concordo que tem que se posicionar de uma maneira sutil também, acho. Marta, com você. Rapidinho, né? Acho que o tema era sobre a solidão de empreender, né? Eu acho que isso talvez esteja muito ligado, viu, Tati? É da tomada de decisão, né? Que a gente fala que as sociedades nascem, as pessoas arrumam sócio, as sociedades nascem por conta dessa solidão, né? Porque muitas vezes você tem que tomar uma solidão, você tem que tomar uma decisão e você não tem com quem trocar. E isso, até nisso, o Invest Favela tem tomado esse cuidado, sabe, de estar mais perto do empreendedor, para que ele, se ele precisar tomar qualquer decisão, que ele possa acessar o mentor dele, que ele possa, ou a própria rede. Então, acho que é um pouquinho dessa solidão. As conexões, eu super concordo, adoro fazer conexões, adoro colocar pessoas para falar com outras pessoas, adoro. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer.
E uma outra coisa só, gente, para a gente pensar, gente, como mulher, tá? Nós precisamos ser mais boazinhas umas com as outras. Porque nós, mulheres, temos um viés muito mais competitivo. Eu, às vezes, chego a pensar que os homens são mais bonzinhos entre eles do que nós, mulheres. Tá? Aqui estou fazendo uma provocação mesmo. Porque a gente precisa ser mais boa, a gente precisa querer que a outra dê certo também, né? Então, eu vejo mais isso, talvez, ainda no mundo masculino do que no feminino. A gente tem que se fortalecer mais, a gente tem que querer que a outra também dê certo, né? Então, só para deixar esse pontinho aí de reflexão e a gente exercitar, talvez, essa bondade, né? A gente precisa ser mais boazinha com a gente, com a gente e com as outras mulheres. Com certeza. Concordo, Márcia. Ana, com você, por favor. Ana Santos. Eu peguei aqui. Eu quero só aproveitar essa provocação da Marta e falar sobre essa solidão mesmo quando você empreende. E a importância de você estar em rede é justamente isso. Quando você em casa, você é a única empreendedora, né? A tua família inteira, ela participa do que você faz, mas elas não conseguem acompanhar o que você faz. Então, principalmente na hora de uma tomada de decisão, na hora de uma escolha, né? É importante essa rede de apoio, porque é justamente aí que você vai ter pessoas com o mesmo pensamento, com as mesmas aflições ou com os mesmos medos, que vão poder estar compartilhando com você. Então, graças a Deus que a gente hoje não empreende mais sozinho, né? E eu digo também que hoje nós mulheres, a gente está aprendendo, a gente ainda não sabe não, mas a gente está aprendendo o valor de ter uma outra mulher como amiga. Nós fomos educadas para a competição, mas graças a Deus isso está acabando. E para a gente isso é muito rico, porque nós, como mulheres, nós somos fortes demais, gente. A gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. E detalhe, a gente ainda se cobra perfeição. Aonde? Aonde? Né? Então, o feedback de uma mulher, ela tem que vir de uma forma desarmada, de uma forma gostosa, aonde você vai aprender e vai produzir muito rapidamente, entende? Eu acho que hoje nós mulheres estamos mais conscientes sobre isso, a gente consegue se colocar mais, e a única coisa que eu ainda brigo muito é que nos lugares de destaque, aqui é uma exceção, né? A maioria da roda são mulheres que estão aqui, mas nos lugares, nas acelerações, quando a gente vê, ainda são os homens que têm uma presença muito forte, quando a maioria são mulheres que empreendem, né? Então, acho que essa balança aí a gente tem que estar desequilibrando, porque hoje não tem nada equilibrado, né? A gente tem que mudar essa forma. É isso, Com gente. certeza. Muito legal, Ana. Obrigada. Ricardo, Posso quer falar também? complementar? Ah, desculpa. Claro, Tati. Não, mas se quiser complementar, depois a gente chama a Ricardo. Eu queria muito complementar, e eu acho que pegando justamente a fala da Ana, que eu sou super fã, nós somos criadas, né? A nossa sociedade, assim como a gente falou do machismo lá atrás, a gente foi criado para poder ter essa cultura de que a gente é extremamente competitiva e de que a gente compete entre nós mulheres, né? Eu acho que isso é muito bem colocado na nossa sociedade, na nossa cabeça, para fazer com que a gente se diminua ou para que a gente entre nesse ringue que não precisa ser, sabe? Eu sou muito grata a todas as conexões que eu tenho de mulheres na minha vida, que me abrem muitas portas. Eu faço questão de admirá-las, eu faço questão de manter realmente com essa rede. E até na hora que a Marta ali, que eu admiro muito também, fala da gente ser boazinha, não é nem a fala de ser boazinha, mas acho que é a gente entender que tudo é uma troca e que a gente está aqui no momento de evolução para todas as outras empreendedoras. Eu aprendo muito com a Ana no dia a dia, aprendo muito com a Marta, e a gente vai trazendo isso como referências, né? Todas nós tivemos referenciais de mulheres que foram extremamente importantes para a nossa evolução, seja mãe, seja uma madrinha, seja uma irmã mais velha. Não tem um referencial de ser humano, pode ser
um adolescente, pode ser um homem extremamente machista, que ele vai ter um referencial feminino na história dele, que foi a grande estrela da vida dele, que foi a pessoa com que ele se inspirou. Pode ser mãe, vó, enfim, todo mundo. Então, acho que a gente entender e resgatar esse olhar que a gente tem de brilho para alguma mulher da nossa vida e começar a admirar. Então, assim, eu realmente admiro e sei o quanto todas as mulheres que estão no meu entorno, elas são importantes para a minha evolução, elas são importantes para o meu crescimento. Então, acho que a gente trabalhar esse olhar e entender que está todo mundo aqui para se ajudar. No final das contas, é para se ajudar. E a gente tem um problema, uma questão de ego, e isso vai tanto para o feminino quanto para o masculino. Então, eu realmente não consigo olhar com esse olhar de que, nossa, a mulher ela é mais competitiva, a mulher ela vai puxar o tapete da outra. Não, não vejo. Assim, eu realmente vejo com esse olhar de que o ser humano ele tem um ego e aí a gente tem que trabalhar esse ego porque todos nós temos, né? Por mais boazinha que você seja ou não, mas é se aproximar e evoluir através de pessoas que tenham o mesmo tom de ética, o mesmo tom de desenvolvimento, e entender que a gente está aqui para troca, sabe? A gente está nesse momento e para evolução através de trocas. Muito legal, Tati, porque eu sempre penso, a gente tem muitas mulheres em volta mesmo que a gente admira, né? E sempre quando eu tô com uma situação difícil, assim, tô passando por alguma situação difícil, eu penso nessa mulher que eu admiro e falo, como que ela faria? Então, assim, sabe, pra gente ter essas mulheres que a gente também admira e a gente ter essa rede de apoio. Ricardo, eu só vou puxar a Ana Santos de novo, porque é, como é o próximo tema aqui pra gente, queria falar um pouco, a Ana Lúcia falar um pouco sobre liderança feminina e empoderamento, aí eu já puxo você, tá bom? Já puxo, Ricardo. Beleza. É interessante como os assuntos, né, eles se entrelaçam. Eu acho que vocês foram muito ricas em construírem esses temas e da forma que vocês colocaram, viu? Parabéns, parabéns mesmo. Porque a gente pode, né, passear por todos os assuntos e a gente está falando na essência do empreendedorismo. Falar de liderança feminina, eu sinto muito orgulho de dizer que é uma história que nós estamos construindo, mas a gente constrói a partir dos nossos aprendizados lá de trás, né? Hoje a gente desenvolve um trabalho com mulheres aqui no Visão do Bem, só que a gente já percebeu que a liderança feminina ela está lá desde a afirmação do próprio nome. É uma coisa muito surreal quando você pergunta para uma pessoa qual é o seu nome e a pessoa responde de uma forma baixa ou constrangedora, ela não se apresenta. Você diz quem é você e a pessoa está presa ao que ela faz, ao cargo, à empresa. Então, como líder, eu acho que, de início, a gente primeiro tem que trabalhar com empoderamento feminino. A gente tem que trabalhar lá com o interior daquela mulher, né? Trabalhar com a identidade civil dela, vamos dizer assim. Não importa se ela é solteira, se ela é casada, se é separada, né? Se ela tem vários amores, não importa. O importante é a felicidade daquela mulher. Eu não lembro, a Marta e a Tati estão aqui, se eu estiver fazendo confusão, elas podem me ajudar. Mas eu acho que foi no Invest que a gente assistiu uma palestra e que teve uma apresentação inicialmente de homens de cabelos brancos, extremamente, né, bonitos. Então, foi passando, sem camisa, musculosos, e logo na sequência vieram fotos de mulheres de cabelos brancos. Só que o nosso olhar foi direto em que, pô, essa é gorda, essa nada a ver. Ou seja, a cobrança. Então, como é que um homem de cabelo branco é bonito, né? É aquela coisa admirável, e a mulher de cabelo branco, a gente foi lá para procurar o defeito dela. Então, eu acho que daí a dificuldade de quando a gente fala de liderança feminina, de quando a gente fala de empoderamento feminino, quando a gente tem que aprender que, primeiro, é a tua força, é o que você multiplica e o que você está ali para dividir ou trazer, é que importa. Mas a gente se preocupa, inicialmente, com o julgamento, com a roupa que eu vou usar, com o que eu vou falar. Será que estão prestando atenção em mim?
Quando, na verdade, gente, é, todo mundo é líder de alguma coisa, você está sempre liderando algo. Não importa se você é criança, se é adulto, você sempre lidera ou uma atitude, ou uma brincadeira, ou um ensinamento, você está sempre puxando. Então, o que eu trago para a gente hoje aqui nessa discussão é justamente isso, sabe? Nós mulheres, nossa essência já é uma essência de liderança. A gente já nasce com isso, né? E o que a gente precisa agora é fortalecer. Então, fortalecer desta maneira, aprendendo com as nossas limitações, aprendendo que todo dia se aprende algo novo e, principalmente, respeitando, né, a tua equipe, quem está com você. Porque hoje o verdadeiro líder, ele só lidera coletivamente. Nenhum líder ele toma frente, ele sabe tudo. Não existe mais isso. Graças a Deus. Hoje em dia a gente aprende todo dia, e o rico da liderança, já finalizando minha fala, é justamente, eu chamo do ping-pong das informações, né? Você vem com uma informação, a tua equipe traz uma outra para você, e no final vocês constroem algo totalmente novo, que não estava ali dentro de você. Então, eu digo que, graças a Deus, as lideranças são diferentes, é uma liderança democrática, uma liderança que tem fome do aprendizado e tem paixão por pessoas. Eu, eu, eu resumo justamente esse tipo de liderança feminina e dentro da, dos nossos, né, das nossas atividades, dos nossos empreendimentos e dos nossos colaboradores também, gente. Nossa, muito legal, Ana. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer até pelo que você falou dos tópicos, dos temas que a gente trouxe, né? E quero agradecer a Kaki também do meu time aqui do Estímulo, porque é um tema que ela gosta muito, então se aperfeiçoou muito sobre empreendedorismo feminino e ela desenvolveu esses tópicos para a gente. Obrigada, Ká. E um outro ponto também você trouxe muito que a gente precisa ter esse empoderamento e a gente gostar da gente como a gente é, né? Então, a gente trazer isso de que quem é a Ana, quem é a Mari, quem é a Camila, quem é a Maria, a Marta, assim, a gente se amar muito. Estava lendo esses dias um livro que o mal, além dos outros maus desse século, são as comparações, porque a gente tem visto muito que tem rede social, né? Será que a rede social ela trouxe muitas coisas boas, porque ela trouxe para a gente trazer novas pontes de parceria, mas ao mesmo tempo vem uma comparação muito grande de que a outra mulher faz melhor, a outra mulher é mais bonita porque tem um corpo escultural perfeito. Então, a gente precisa se amar como a gente é. Então, isso é muito importante, a gente trazer esse empoderamento interno. E independente das histórias e das lutas que eu já vivi na vida, a gente precisa pensar assim, quem que é a nova Mari? Porque a gente está aprendendo todos os dias. Então, quem que é a nova Mari? Tudo bem, passei por algumas questões, no passado, aprendi com isso, passei com outras questões, outros desafios, aprendi com os desafios. Quem que é a nova pessoa? Como que a gente aprendeu isso e a gente trazer sempre esse empoderamento? Então é verdade, isso, a gente trazer a liderança vem de dentro, para a gente se admirar, a gente tem que admirar a gente como a gente é e saber das nossas limitações e dos nossos pontos fortes. Então, obrigada mesmo, Ana, foi especial. A Ricarte queria falar, cadê a Ricarte? Acho que ela não está por aqui. Estou aqui. Tá, é só para complementar a fala fazer um adendo no que a Marta e que a Ana falou, e com a Tatiane também. O que que acontece? É, eu vejo sim, eu participo de um grupo que é exatamente do Instituto Brasileiro de Economias e Finanças, tá? É um grupo que tem mais homens e tem muitas mulheres, porque a gente tem o IBF feminino. E eu lembro perfeitamente que há um ano atrás eu decidi assumir os meus brancos porque eu estava quase ficando careca. Nenhum homem, nos primeiros eventos que começou a
parecer mais os meus brancos, nenhum homem chegou para perguntar para mim se eu não ia mais pintar o cabelo, mas eu ouvi isso de inúmeras mulheres que são no meu dia a dia, estão no mesmo nível de paridade, porque eu brinco que a gente não anda com o nosso extrato bancário pendurado nas costas, então, tipo assim, todo mundo. Então, o que que acontece? E então eu vejo demais que eu acho que uma mulher, ela mesmo, eu tenho 7 irmãs mulheres, onde uma não concorre com a outra, mas de um modo geral, as mulheres, não são elas não têm uma sororidade genuína entre elas. Nós aqui estamos em um grupo seleto. A prova é do trabalho social que todas vocês estão, que eu não sabia literalmente que vocês faziam essa parte também. Mas isso é muito complicado. Então, que a gente possa realmente dar as mãos, que a gente possa realmente andar umas de mãos dadas. Eu aqui em Fortaleza, eu faço um trabalho com os moradores de rua. Recebo muita ajuda de muitas amigas, mas elas não têm coragem de ir para o fronte. Então, tipo assim, que a gente possa realmente ser literalmente uma por todas e todas por uma. E que eu brinco demais assim, que sempre que a gente pudesse, você tem uma mulher competente que vista a roupa daquela profissão que você está precisando, indique. Nossa, é muito isso mesmo. E o que que a gente pode fazer de diferente, né? É a gente começar nós com a nossa mudança. Então, a gente trazer essa rede de apoio, a gente indicar que a Marta falou, a Marta adora fazer as conexões. E é isso também, a gente fazer essas conexões importantes, né? E se empoderar, a gente se empoderar como mulheres. E aí eu queria chamar a Marta, desculpa, Maria. Queria chamar a Maria, já que ela contou para a gente da super novidade dela de tecnologia, que agora ela está indo só para o e-commerce. Queria que você falasse um pouco de inovação em tecnologia no empreendedorismo. E, além disso, como esse tema é um super tema do momento da gente falar sobre tecnologia, né, e questões digitais, queria que vocês soubessem que a gente tem parceria com o Google e com a Meta. Não sei se todas vocês já entraram, mas a gente tem parceria com licenças do Google e da Meta para cursos específicos de marketing. Então, eu vou pedir até para o Rô mandar aqui, Rô, tanto os cursos da Meta quanto do Google, que são gratuitos, tá? A gente tem mais de 500 cursos que vocês podem fazer também. Maria, com você, para a gente falar sobre tecnologia e inovação. Então, o meu negócio hoje, se ele ainda existe, porque na pandemia eu fui a zero de faturamento. Eu quebrei. Foi porque eu busquei capacitação, né, através de tecnologia, desse mundo digital. O estímulo me ajudou muito com isso, né? Não só financeiramente, mas eu tive uma consultoria esse ano com uma pessoa do estímulo, que veio conheci através do estímulo, que me ajudou a tomar todas as decisões que eu tomei durante esse ano, inclusive essa agora de fechar a loja física, porque o meu negócio digital, ele tomou uma proporção hoje tão grande que não é viável para mim mais eu ter a loja física. E hoje eu vejo que dentro do que eu faço, do que eu trabalho, eu acho que eu não aproveito 1/100º das oportunidades, das possibilidades que o digital que ele me oferece. Então eu comecei a pesar isso e não é nem que eu comecei a pesar, eu acho que eu fui puxada, assim, a demanda, ela foi ficando tão grande de venda, de treinamento aqui na minha cidade. Já dei treinamentos para outros lojistas, gerencio lojas das minhas irmãs. Aqui na minha casa nós também somos 7 mulheres, 8 com a minha mãe, e a maior empreendedora delas, sem dúvidas, é a minha mãe, porque nós somos 11 filhos, né? E não é fácil você criar 11 filhos, principalmente atualmente. Então, eu acredito que a capacitação, a inovação, a tecnologia, gente, ela hoje, você sabendo utilizar ela dentro do seu negócio,
dentro da vida também, né? Igual a Mari falou aí, o Instagram, as redes sociais, você não sabendo usar isso, isso fica muito tóxico, principalmente a questão de comparação, porque em um determinado momento eu comparei muito a minha empresa aqui com outras empresas da cidade, sabe? Mas sem olhar histórico de tempo, de como elas nasceram, de que investimento. Praticamente todo mundo tem sócio, eu aqui sou sozinha, eu faço tudo sozinha, eu não tenho um time tão grande hoje no meu negócio. Eu praticamente faço tudo, mas eu hoje eu acredito que esse passo que eu estou dando de fechar a loja física, eu já escutei que eu estou dando um passo para trás, mas eu tenho certeza que hoje é o passo mais importante da minha vida para o meu crescimento e para o crescimento do meu negócio e usando todas as tecnologias e tudo que o digital me oferece hoje. Nossa, que legal, Maria, de verdade, porque você não é a primeira empreendedora nossa, depois que a gente começou a dar os cursos gratuitos, tanto do Instagram, da Meta, quanto do Google, que está indo para esse digital. A gente sabe a importância, hoje o mundo é digital. Eu estou lendo um livro da Acho que a Mari travou, gente. Vocês estão ouvindo? Eu acho que travou. Travou aqui também para mim. Ah, vamos esperar um minutinho, então, para ela entrar novamente. Ela ia indicar um livro, né? Vou pegar o gancho aqui. A gente estava falando de empoderamento, eu não sei se todo mundo já leu. Eu gosto muito de ler. E tem um livro da Melinda Gates, que chama O Momento de Voar. O nome não é muito bom, mas ele fala exatamente isso, né? Como o empoderamento feminino muda o mundo. Esse livro é lindo, é fácil de ler, vale super, super, super. Até para entender o contexto do que é empoderamento. Que legal. Vou pesquisar e mandar o link aqui para gente. Ó. Agradeço. Mari está entrando. Acabou a força da minha casa. Gente, mas aqui eu até fechei, porque o vento faz um barulho na janela. Tá caindo uma chuvona, né? Não, eu tô aqui. Olha, tô sem luz em casa. Eu tô com a luz aqui do computador e tô no celular. Peço desculpa para vocês. Mas, Maria, eu fico muito feliz pelo que você falou, porque acho que o mundo hoje a gente está vivendo isso de tecnologia. Então, queria convidar todas vocês, assim, para participarem dos nossos cursos online da Meta e do Google. E, principalmente, a gente não fazer essa comparação, tá? Porque muitas vezes a gente faz essa comparação, a gente vê na rede social, ah, nossa, mas essa loja tem muitos seguidores. A gente acaba trazendo isso para o dia a dia, né? Que foi algo que Não tá saindo o som. Ou você consegue ativar o fone? Ah, voltou, acho, da Mari. Foi. vocês me ouviram? O finalzinho não, Mari. Não, que eu acho que é importante a gente falar sobre a questão também de não pensar só nos números de seguidores de empreendedores, né, do Instagram. É importante a gente saber que número de seguidor não significa nada, e sim do engajamento. Então, eu queria convidar todas vocês para conhecerem os nossos cursos do Google e da Meta. Tem alguém levantando a mão? Porque eu não estou conseguindo ver aqui. Mari, até essa questão das conexões, né? O digital me conectou com praticamente, eu acredito que todos os vendedores da minha cidade online, porque eu não sei, assim, né, o que vocês sabem, mas eu sou ponte coleta da Shopee, então eu conheço praticamente todo mundo que vende online, estou em grupos, e muito do que eu aprendi foi de conversas dentro da minha loja com esses vendedores, às vezes alguma coisa que eu sabia, que outra pessoa não sabia, e a gente faz acesso remoto, eu te ensino, você me ensina, trocando ideia e conhecimento o tempo todo. Daqui a pouco, a hora que eu sair daqui, eu vou me conectar com um desses vendedores que eu faço configurações para ele, faz para mim e vice-versa. E claro que é um mundo muito mais masculino, mas
tem mulheres também, só que é muito mais difícil eu conseguir me conectar e oferecer ajuda a outras mulheres, porque elas não aceitam, do que os homens. Eu consigo hoje trocar muito mais conhecimento e ideias com os homens do que com as mulheres. E eu não sei, assim, eu não sei se é medo, não consigo identificar o que que é, mas eu não tenho esse medo. Eu estou disposta tanto a dar quanto a receber ajuda, mas eu não vejo isso da maioria das mulheres, não. E eu acho que é o nosso papel a gente tirar e desmistificando isso, né? Já que a gente não tem medo de dar a mão para as pessoas, então vamos usar as mãos e vamos mostrar que a gente não somos rivais. Então, vamos fazer a nossa parte, assim, né? A gente não sabe como as outras vão reagir, mas acho que a gente tem que fazer a nossa parte, com certeza. Que troca maravilhosa aqui hoje. Tati, fica à vontade também para falar. Vou ainda bater na tecla dessa de relação a mulheres, porque eu acho que você pegou no ponto principal, assim, né? Eu acho que a gente tem que começar a desmistificar isso, assim, começar por nós mesmas. Porque eu acho que a gente tem tanto essa questão de querer realmente fazer essa conexão com mulheres, fazer com que a coisa aconteça, que a gente começa a dar valor para um olhar de, às vezes, de uma ou duas pessoas que fizeram um comentário que aí não foi legal, ou de uma mulher que você esperava, você tinha uma expectativa de ação daquela mulher. Você fala assim, nossa, mas se fosse comigo eu faria diferente, não esperava tal atitude dessa mulher. Eu acho que a gente começa a cobrar e colocar num pacote como se aquilo fosse geral ou tivesse um peso maior. E tem um peso maior porque a gente espera esse acolhimento maior de mulheres. Mas, assim, a gente tem que entender que para os homens, e até mudar esse olhar nosso, a gente dá um peso de que, olha, ele é um homem, ainda assim me ajudou, ainda assim fez, e estava disponível. Que legal. Que legal que a gente consegue ser estratégica com homens e usar a nosso favor e agir com muita intenção para que a gente consiga chegar nos nossos objetivos, né, empresariais, que a gente consiga conquistar tudo que a gente almeja, mas que a gente comece a treinar esse olhar não punitivo para outras mulheres, sabe? Porque eu acho que a gente passa por esse processo também, né, de dar um peso muito grande para uma espera que a gente tinha de uma mulher e aí colocar naquele pacote geral, né? Então, assim, se uma ou duas foi legal e a gente não conseguiu das 10 que a gente encontrou no meio do caminho, se a gente compara com homens no final das contas, a gente entende que às vezes mais mulheres deram apoio para a gente, mas que a gente cobra um pouco mais porque a gente espera um pouco mais dessas mulheres, porque a gente se coloca num lugar de que faria diferente e não necessariamente a gente faria diferente mesmo, sabe? Então, é treinar esse olhar e não ser tão punitiva com outras mulheres também. Que legal, muito legal mesmo, Tati. Profunda, assim, seu comentário. Obrigada mesmo pela reflexão. Meninas, acho que foi uma noite maravilhosa, assim. Não sei se todas vocês tiveram essa sensação, mas foi muito gostosa essa troca com vocês. E acho que a gente tem que fazer mais vezes. Foi o primeiro que a gente trouxe estímulo Investe Favela, mas acho que a gente tem que trazer mais vezes esse grupo para discussão e para a gente pensar em temas juntas, sabe? Para a gente pensar em outros temas para a gente trazer para as discussões e que a gente seja uma forte rede de apoio. Muito obrigada a todas. Marta, se você quiser fazer um encerramento também, por favor, eu queria agradecer muito vocês também. Ah, a Ká levantou a mão também. Deixa eu só ver o que a Ká quer falar, por favor, Ká. Vou só lembrar, gente, que eu coloquei aí no chat, lá no grupo, para vocês darem a nota também para o nosso evento. Isso é super importante, porque aí a gente avalia onde a gente pode melhorar. E pensando aqui também, os links que a gente falou, do Google, da Meta, vou compartilhar lá no grupo também. Já mandei o livro, né, que a Marta recomendou. Já mandei aqui, lá no grupo também. E dizer que foi um prazer, foi muito bom, muito leve, muito maravilhoso, assim, mulheres juntas, sempre é um bom resultado, parabéns a todas pela jornada, foi um prazer de verdade estar aqui com vocês. A gente vai se falando, de repente a gente lança uma enquete, né, Mari, lá no grupo, e a gente vê qual pode ser aí os nossos próximos temas para a rodada 2, em 2024. Com certeza. Seria Obrigada. isso, obrigada, gente. Marta, por favor. Tá no mudo. Super barulho da chuva que eu fechei. Só agradecer, viu, Mari,
a Camila, todo o time aí do Estímulo, de verdade, eu acho que deu super certo, né? Sempre que a gente se encontrava, na verdade a gente se encontrou faz um ano, né? Depois a gente se encontrou de novo e a Mari acabou dando super certo. Que bom, bem feliz. Eu acho que a gente tem bastante coisas para construir juntas para essa rede. Cabeça aqui fervilhando de ideias, já anotei, depois vou te procurar para a gente conversar. Agradecer a Tati e a Ana que vieram aí do Invest. A gente precisa trazer as nossas outras empreendedoras aqui para a gente bater o papo. Então, só gratidão mesmo, viu? Obrigada de coração e prazer conhecer todas vocês. Obrigada, Marta. Obrigada, Tati. Obrigada, Ana. Queria mandar um beijo especial para as nossas empreendedoras também, Super Ana também, a Márcia e a Maria. Vocês são mulheres incríveis e outras mulheres que a gente conheceu aqui que têm suas histórias incríveis também. Então, foi um prazer muito grande estar com todas vocês, muito mesmo. Me coloco à disposição, livre acesso, se vocês quiserem conversar comigo, darem sugestões de temas também, que a gente tem que ter essa rede de apoio, tá bom? Muito obrigada, meninas, e obrigada, Rô, nosso único homem aqui que aguentou a gente. Firme. Obrigada, gente. Beijo, obrigada. Tchau. Beijo, Boa noite a tchau, tchau. todas. Obrigado, Tchau, tchau. Tchau, tchau. pessoal. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Boa noite.